Me pediram para falar sobre as coisas que aconteceram no Rio de Janeiro na última semana e eu tenho algumas coisas para ressaltar. Então vamos lá. Nós temos que entender que realizar uma chacina não vai mudar o destino do nosso país, porque o destino do nosso país só pode ser mudado com educação. Não é a pobreza que leva o ser humano ao crime, o adolescente ao crime, não é a pobreza, e sim todo o contexto social e histórico do qual ele está inserido. Estamos falando de anos e anos de desigualdade sendo perpetuada. E quando eu falo em desigualdade, eu não estou só falando da desigualdade econômica, das pessoas que estão lá no morro de não terem condições de morar em casas dignas ou não ter condição de comer. Eu estou falando de uma desigualdade também cultural, de uma desigualdade no nível da própria educação. Será que a chacina, que é uma medida a curto prazo, tende a resolver todos os problemas do Brasil? Um país extremamente corrupto, onde existem senadores e deputados que são mandantes de organizações criminosas e esses nunca serão pegos? Eliminar as pessoas que estão no crime hoje vai fazer com que os adolescentes que estão lá no morro não entrem para o crime amanhã depois e que isso continue crescendo, que esse movimento continue crescendo? Não vai resolver. O governo não investe na educação das pessoas que estão na favela, não investe em moradia, não investe em alimentação. Aquelas pessoas estão à mercê da sociedade, estão marginalizadas, elas não são vistas. Esses adolescentes, essas crianças que estão crescendo dentro de uma favela, elas não têm assistência nenhuma, né? Seja cultural, o acesso à cultura que eles têm, e farei um vídeo falando sobre isso, é o acesso à cultura da droga, do álcool. Não tem acesso a outra cultura. Não existem bibliotecas dentro da favela. Não existe acesso à tecnologia, não existe acesso à educação, não existe acesso a projeto de vida, a apoio psicológico, não existe nada. Certo? Quando não existe nada, a gente já sabe qual que é o futuro dessas crianças, desses adolescentes. O futuro é a única opção que sobra para eles. Então eu gostaria de saber qual é a medida que o governo está tomando para que outros adolescentes, outras crianças que estão crescendo ali naquele ambiente, naquele contexto, e não adianta você olhar para mim ou eu olhar para você e dizer, se eu estivesse ali eu faria diferente, porque eu não estou. Eu não sei, jamais saberia como seria a minha vida se eu estivesse, porque só passando na pele mesmo. Mas eu gostaria de saber, fora essas megas operações, o que o governo está fazendo para que as crianças que estão lá, os adolescentes que estão lá, não entrem para o mundo do crime.